Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo Criminalismo. Hoje eu venho com um Bora Recomendar de terror. É isso aí. Esse episódio está saindo no dia do Halloween, dia 31 de outubro de 2022. Então eu aproveitei essa data tão especial que eu gosto muito para falar sobre recomendações de terror de vários tipos. Então eu não vou nem enrolar muito, já vou direto. Na verdade, assim, primeiro eu quero contextualizar um pouquinho, contar um pouquinho da minha história com o terror. Porque na verdade, o que eu percebi com o passar dos anos é que eu gosto muito mais de suspense do que de terror. Eu não sou fã de filme de fantasma, sobrenatural, espírito, não gosto de susto. Qualquer susto eu já fico agoniada, não faz o meu gênero. Esse negócio de monstro, alguém indo atacar as pessoas, né? Eu cresci assistindo filmes como Lenda Urbana. Eu sei que vocês fizeram no verão passado, né? Que é um estilo de terror mais teen, né? De adolescente. Jason, né? Freddy Krueger, que eu tenho pavor. Deus me livre e guarde. Mas ao mesmo tempo, à medida que eu fui crescendo, eu fui percebendo que eu gosto sim de algumas coisas, como vampiro, zumbi, Hellraiser, que é uma coisa mais gore, né? Que é uma coisa mais, por um lado, assustador e grotesco, mas a gente, de certa forma, acaba rindo da loucura, né, da bizarrice. A gente tem Evil Dead, que é um filme maravilhoso, mas é muito zoado ao mesmo tempo, né? Não sei explicar, é uma coisa que eu gosto muito, assim, é uma coisa, um estilo meio cult, meio gore, meio zoado, mas tudo tem limite também. Por exemplo, A Mosca não dá pra mim, não funciona. Então, assim, não tem como eu definir eu gosto disso, é isso, pronto, acabou. Depende muito. Eu gosto muito de terror psicológico. Isso eu sei que sim. Eu sei que é uma coisa que facilmente eu vou gostar, sabe? Mas o restante, que não é tão suspense, não é thriller, é outra coisa, aí já vai depender muito da história, do contexto, etc e tal. E aí, explicando isso, eu não sou uma das maiores fãs de terror, viciada e etc. Na verdade, eu cresci muito vendo coisas realistas. Então eu gosto muito de documentários, de autobiografias, eu estudo muito sobre o crime, o comportamento criminoso. Isso acaba me fazendo com que eu me interesse por terror, mas não é o ponto principal, não é de onde eu venho, entendeu? Eu não vim do terror, eu acabei chegando no terror à medida que eu fui me interessando por determinadas coisas, principalmente em relação a terror psicológico, né? Como eu falei. Então, assim, basicamente, acho que é isso. Dá pra entender que eu vou dar exemplos aqui que não necessariamente vão ser terror clássico, né? Uma coisa... Drácula, por exemplo, eu gosto muito, mas todo mundo conhece. Eu tentei trazer algumas coisas que são relativamente conhecidas, mas através do meu ponto de vista. Então, vamos lá, né? Pra não enrolar muito. Primeiramente, eu queria indicar um filme que chama Midsommar. Midsommar vem de meio do verão. E é uma história que, inclusive, as meninas do Que Crime Foi Esse indicaram no episódio de Seitas Criminosas. A gente estava falando sobre seitas e falando sobre indicações também. A gente indicou algumas coisas. E elas indicaram. E eu já tinha ouvido muito falar, tanto de Midsommar como de Hereditário. Foi uma fase que fez muito sucesso esses filmes. E todo mundo elogiava. Eu acabei não assistindo, não deu. Suspiria também, todo mundo falava muito. Aí eu, não, esse Midsommar me parece o mais interessante, o que mais eu vou gostar de todos. Até porque pega mitologia nórdica, né? Eu falei, não, bora, que eu gosto muito de mitologia nórdica. E aí fui. E já no começo do filme, já é uma paulada. Assim. É um filme muito bem feito, muito bem escrito, a história é muito interessante. E ele tem várias pegadas, na verdade. Tem uma coisa de seita, tem uma coisa de cultura, de crueldade, mas ao mesmo tempo aceitação, superação, fala sobre vários temas e parece uma coisa meio confusa, mas ao mesmo tempo não é confuso. E a personagem principal, você fica ali desesperado junto com ela. Algumas pessoas podem até achá-la chata, mas eu entendo de onde ela vem, né? Uma coisa assim, de um sofrimento,
de uma dor muito grande. Ela tá nesse ponto no filme, né? Então, muito se explica, né, o comportamento dela e todo o processo dela do início ao final. E a fotografia também maravilhosa, espetacular. É um filme pouco agoniante, um pouco incômodo e que mexe com sofrimento, assim, aquele sofrimento, principalmente do luto, né, do desespero, do medo. Ele mexe com vários sentimentos. Então eu gostei, eu achei bem interessante. Só tem no Telecine Play atualmente, infelizmente, mas é um filme que vale a pena ver. Eu gostei. Faz um tempinho já que eu vi, mas eu não sei se eu assistiria de novo, porque esses filmes que me deixam um pouco incomodada, perturbada, um pouco tensas, não costumo querer ver de novo, não. Já falei sobre isso em relação a Jeff Dahmer, por exemplo. O filme e a série dele, eu fico meio... quero ver, não. Mas esse é muito bom. Talvez com outra pessoa, se outra pessoa quisesse ver e eu estivesse junto, eu assistiria. Mas sozinha porque eu quero, porque eu tô afim, não. Mas recomendo assistir a primeira vez, pelo menos. Tá, vou passar pra série, porque eu vou falar de filme ainda, mas eu quero fazer uma intercalação. Vamos intercalar. Quero muito recomendar True Detective. Se eu não me engano, eu já recomendei antes, mas eu vou recomendar novamente do ponto de vista de cultura voltada para o medo, né? O terror, ele mexe muito com isso, com o medo. E a gente olha o True Detective muito do ponto de vista psicológico, dos detetives, de todo o contexto cultural, histórico do lugar, e de investigação, e de serial killer, não sei o que, nananã. Mas ele tem um ponto que ele mexe muito com a cultura, com essa coisa da religião, do satânico, da experimentação, de várias coisas assim, de certa forma macabras. E eu acho que isso é muito abordado na série, muito focado, mas pouca gente fala sobre. Então, pra quem ainda não viu, que eu acho muito difícil, a primeira temporada de True Detective tem na HBO Max atualmente, e eu recomendo que veja e que reveja. Eu tenho muita vontade de rever, inclusive, para analisar mais certos pontos, certas coisas que são muito interessantes. Mas aí fica só uma indicação novamente de um outro ponto de vista, né? Só para dizer que, ó, tá aí. Quero falar também de um mangá, uma coisa que, né, normalmente não se fala em mangá, não se indica mangá, nunca fiz isso aqui, mas eu já assisti muito anime na minha adolescência. Hoje eu ainda assisto de vez em quando. E também já li muitos mangás e HQs. Hoje eu já tô mais parada, né? Eu acabo vendo mais filme, série e lendo livros do que lendo mangás e HQs, mas são coisas que eu gosto muito. E esse mangá é um mangá que não necessariamente você precisa ler, porque tem 2 filmes também, então tá aí. A minha indicação é do mangá, Old Boy. Muita gente conhece pelo filme coreano, né, do Old Boy, que é um cara que vai preso não, ele fica preso num local durante muitos anos, depois ele consegue sair, e tem todo um processo, assim, da vida dele, do que acontece, do como ele se sente, de como foi viver preso por muito tempo. Tem um lado psicológico muito forte. Eu acho que tem um lado do terror no sentido dele ter ficado preso num quarto durante muito tempo, que pode ser aterrorizante para muita gente, mas que para ele ressignificou, digamos assim, ele conseguiu lidar com a situação e passar por aquilo, lidar de outra forma, e aí ele sai, passa por um monte de coisa, tal, não sei o quê. Então eu acho que vale muito a pena. Eu acho que se você quiser assistir os filmes, tem filme coreano e tem o filme americano também. Então, se você não é de mangá, e até porque deve ser difícil de encontrar, assista os filmes. Eu só assisti uma parte do coreano, acabei parando de ver no meio. Fui interrompida, questões da vida, e aí depois não quis voltar mais. Eu já tinha lido mangá também, então. E o americano eu tenho vontade de ver, mas é aquela coisa, você sempre vai priorizando outras coisas. Porque eu já sei a história, já li o mangá e etc. E eu gosto muito, é um dos meus mangás preferidos da vida. Eu achei, assim, excepcional. O filme não me pegou tanto, mas o mangá, ele é muito carismático, o personagem principal.
principal. Você vê os pensamentos, como é que ele lida com as coisas, a visão dele das coisas. Não é aquela coisa de superação, good vibes, mindset, pense positivo. Não, é uma parada assim, complexa, que ele vai elaborando. É uma coisa mais intimista, né? Mais interna, no psicológico. Não tem tanto terror, assim. Mas eu acho que tem a pegada do medo, sabe? Que é uma coisa que eu acho que tem muito forte no terror e no suspense. Então, fica aí, fica a dica. Outra indicação que eu vou fazer, na mesma linha, é da HQ do The Walking Dead. O que acontece? Eu gosto muito da série, não consegui assistir as últimas temporadas porque realmente o negócio foi se arrastando, foi indo embora, umas viagens na maionese, vai e volta e vem e vai. Talvez eu termine a série pelo carinho que eu tenho, mas não é uma coisa que eu fico assim, uau, quero muito ver. Eu gostei muito das primeiras temporadas, pelo menos as 5. Eu não sei exatamente quando que começou a ficar chato, digamos assim, mas é uma série muito boa, no geral. Eu gosto muito, eu me interesso muito, porque ele pega um terror, uma coisa desesperadora que é o apocalipse zumbi, né, em que o mundo é assolado por uma doença, por um vírus, que as pessoas morrem e voltam e querem se alimentar uma das outras, então você tem que estar constantemente fugindo e sobrevivendo, você não vive mais, você sobrevive. E mesmo nesse universo de sobrevivência constante, você ainda consegue ter conflitos humanos. Continua tendo problemas relacionados à convivência, à humanidade. Às vezes a humanidade é até pior, porque começa a se matar, a brigar, umas coisas loucas. E aí o Walking Dead é uma franquia gigante, né? A série tem várias temporadas, as HQs que começaram, né? Tudo se iniciou com as HQs. E aí virou série, e aí hoje em dia também tem jogo, tem vários jogos. Eu já joguei o primeiro, que é muito bom também. Você vai escolhendo, né? As suas escolhas importam, as consequências cada escolha que você faz no jogo tem uma consequência lá na frente. É esse tipo de jogo que mexe com as suas escolhas. O que você faz a partir de cada acontecimento. Você está vivendo aquela situação, aquele apocalipse zumbi, do ponto de vista de personagens diferentes, e você vai escolhendo entre as opções, né? O que você faz? Você vai ou fica? Sim ou não? Essas coisas assim. É interessante, eu acho interessante. Mas o que me pega mais, que eu gosto mais, realmente é a HQ. A HQ, assim, mexe muito com o psicológico, dá um terror, tem bastante terror, tem muitos elementos de terror e trabalha temáticas muito diferentes. Não é sempre a mesma coisa, tem muita coisa diferente. Eu não li muitas HQs, não. Porque pela quantidade que existe, nossa senhora, acho que centenas. Eu li uns 50, mas eu gosto muito. Eu acho muito bem feito, muito bem escrito. O cara que escreveu, que fez parte lá da série no início também, ele conseguiu trazer pra série a pegada da HQ, mas não precisou também fazer tudo igualzinho. Ele não fez tudo igualzinho. Tem algumas diferenças, alguns detalhezinhos que foram modificados, mas muito bom. Tanto as primeiras temporadas da The Walking Dead quanto a HQ. Que também, como não deve ser fácil de encontrar, eu indico mais a HQ, mas vale ver a série tranquilamente, pelo menos as 5 primeiras temporadas, tranquilo. As pessoas criticaram muito por uma ideia de que tinha momentos muito parados, muito chatos e não sei o quê, porque na verdade a série ela é muito mais focada nas pessoas, nos personagens e nos conflitos humanos do que em ficar matando zumbi, ficar fugindo de zumbi. Eles não ficam fugindo o tempo todo, eles têm que sobreviver o tempo todo, ou seja, eles têm que estar o tempo todo ligados, se tá vindo, se não tá vindo, o que é pra fazer, o que não é, como que eu faço pra sobreviver, porque precisa de lugar pra ficar, alimentação, não sei o que, nananã. Foca mais nisso, nessa eminência de ser atacado, não no ataque em si, de ficar matando. Mas tem também, eles matam um monte de zumbi e tal. Muita gente acha que é manjado, não gosta, sei lá. Não gosto de zumbi, acha bobo. Eu adoro. Já vi vários filmes de zumbi. Se você quiser indicação, que mais tem? Madrugada dos Mortos, tem Extermínio. Ih, cara, tem pra dar e vender. Zumbilândia, que é de comédia. Ixi, tem
muito. Aí vocês estão vendo um outro lado, né? Um lado mais, não é tão acadêmico, não é tão sério, não é tão ligado a crime, que eu continuo analisando o comportamento humano, comportamento criminoso, mas é um lado mais, não sei explicar, é um lado mais descontraído. Pronto, encontrei. É um lado mais descontraído meu, que gosta de fantasia e terror. Voltando para filme, eu queria só deixar uma menção honrosa a Pânico, porque Pânico fez parte da minha adolescência todinha, e tem vários filmes, hoje em dia tem série também que eu nunca vi, mas pouco tempo atrás, acho que lá pro começo da pandemia, assim, eu revi o primeiro Pânico, que tem no Prime Video e tem na Globoplay também. O primeiro Pânico é excelente. Você pode zoar o que for. É terror, adolescente, bobo. Não é. Ele não tá no mesmo patamar que outros filmes de terror teen, adolescentes que são bobos, que são nada a ver com nada, que é uma coisa só de sacanagem mesmo, tal. Só pra ver gente matando gente. Não, cara. Ele tem uma parada psicológica por trás. E quando eu era adolescente, eu achei, legalzinho, tá um filme de terror, tem umas coisas interessantes, mas tudo bem. E revendo hoje em dia, você pega muita coisa. Você pega, inclusive, críticas a filmes de terror. Ele faz uma crítica a filme de terror. Tem um lado meio satírico, que a personagem principal, ela meio que brinca com isso. Mas aí, com o tempo, ele vai trazendo um teor mais sério, assim, vai ficando cada vez mais sério, mais pesado. Que tem aquele, né, o personagem que tem aquela cara do Pânico. Ele tem um nome, né, deram um apelido pro personagem, agora eu não tô lembrado. Mas é que tem a cara do Pânico. Inclusive, Todo Mundo em Pânico, que é um filme de comédia, brinca muito, né, zoa muito com o Pânico. Mas o filme em si, cara, tem umas coisas que você começa a pensar, analisar, principalmente depois que você descobre quem é o assassino, se descobre quem que cometeu os assassinatos, ele entra numas ideias assim, nos negócios, nos papos, que você fica, eita, interessante isso aqui, vamos analisar. E aí você pode até analisar o perfil criminal do assassino, tal, de quem cometeu o crime, da situação, o que quer dizer. Eu achei muito interessante, muito interessante. Se eu não me engano, o 2 ainda tem essa pegada, mas daí em diante não tem nem como continuar, né, na mesma pegada, porque aí aparecem outros assassinos, outras coisas. É um legado, né? Mas o primeiro eu indico, viu? Indico bastante. Se você quer ver alguma coisa de terror ou rever esse filme, se você assistiu na sua infância e adolescência, alguma coisa assim, indico demais. Eu me surpreendi. Eu já gostava de Pânico, mas era de outro ponto de vista. Aí ele me trouxe um ponto de vista muito mais interessante, que me pegou muito mais. Por isso, eu acho bom. E eu não acho que esteja ultrapassado, assim, datado, não. Mais ou menos. Não tinha celular, essas coisas assim. Então ele fica um pouco datado, mas o conteúdo em si eu não acho datado, eu acho interessante. E aí tem vários, né? Vários filmes de terror nesses estilos. Tem, de tudo que eu tô falando aqui, tem várias coisas interessantes. Eu tô indicando algumas coisas pontuais, porque senão eu vou ficar aqui pra sempre falando e listando coisas. Mas eu achei, eu tô indicando coisas mais recentes pra mim, que estão mais recentes, mais na minha cabeça, coisas que me marcaram tem pouco tempo, que eu acho interessante recomendar. Pronto. Porque tem muita coisa que eu já assisti há muitos anos, que aí talvez eu faça alguma coisa falando sobre futuramente e tal, em outro contexto. Mas nesse momento eu acho interessante recomendar coisas que estão mais frescas na minha memória, ok? E aí, outro filme que eu vi recentemente e eu acho que vale a pena comentar, até porque tem tudo a ver com o criminalismo, minha profissão e etc, para não deixar passar batido, né? Temos o filme Ted Bundy, A Confissão Final. É um filme da Netflix que não fez muito sucesso, não vi muita gente falando, principalmente depois que saiu a série do Jeff Dahmer, que eu vi o alvoroço que deu, né? Muitas pessoas comentaram e falaram, então eu fiquei, gente, o filme do Ted Bundy, ele não tem esse apelo, né? Ele não pega tanto as pessoas nesse sentido, porque ele tem um foco muito específico. Esse filme do Ted Bundy, ele foca nos dias finais do Ted Bundy, quando ele tá
preso, quando ele tá na corredor da morte, que ele pegou pena de morte, e aí ele ficou muitos anos no corredor da morte, recorrendo e tentando mudar a pena para perpétua, alguma coisa assim. E a gente acompanha um agente do FBI que vai tentar conversar com ele, porque até aquele momento ele continuava dizendo que era inocente, que não tinha feito nada e etc. E aí esse agente, ele entrevista o Ted Bundy para ver se consegue convencê-lo a falar, a confessar, a dizer realmente o que aconteceu, para dar um alívio, um acalento aos familiares das vítimas, né, que nunca puderam fazer um enterro, né, os corpos das vítimas nunca tinham sido encontrados, porque o Ted Bundy falava que era inocente, toda aquela coisa, ele não admitia os crimes. Então, assim, seria mais para dar um acalento e resolver o caso, fechar o caso, é isso, pronto, acabou. E aí ele vai, e eles começam a conversar, e o filme foca nisso, nas conversas, até o momento que é decidido que não tem mais jeito, que ele vai morrer, que é marcada a morte dele, e aí a gente acompanha do ponto de vista do agente, que realmente existiu, essa história realmente é real, isso realmente ocorreu. Lógico que não igualzinho, nunca é. É um filme, né? Inclusive com Elijah Wood, que faz o agente, que é um ator que eu gosto muito. O cara que faz Ted Bundy, que eu não lembro o nome agora, ele é muito bom também. Eu gostei muito desse filme porque ele fala muito do criminal profiling, de como isso começou, né? Tem toda uma história do Mindhunter, do John Douglas, do Robert Hessler. A gente vê um ponto de vista muito específico do criminal profiling, mas tem outras pessoas que não são tão famosas, não são tão conhecidas, mas também tiveram uma importância para a história do criminal profiling, né? Para análise do comportamento, para esse momento em que você conversa com serial killers para entender, né? Por que eles são assim, o que acontece, motivação, modus operandi, assinatura, tudo. Tudo isso foi muito aprendido conversando com serial killers. Esse agente fez isso. E ele não gosta muito dos holofotes, ele é meio low profile, assim, meio discreto. Mas eu achei interessante a história, as conversas, trazer um outro ponto de vista, um outro formato. É um filme mais focado em conversas, né? É um filme mais parado, digamos assim. Porque ele se passa a maior parte do tempo na sala em que fica o Ted Bundy e o agente. E aí, eu gostei bastante. Vi pouca gente falando, vi gente não dando muita bola, achando sem graça, mas pra mim que sou do criminal profiling, eu achei importantíssimo, acho que vale a pena quem é da área, principalmente, ou quem quer ser da área assistir. Quem não é da área, não tem muito interesse, eu acho talvez ache parado. É um filme interessante, é um filme que eu tava a fim de ver, né? Então tá aí, um filme da minha área. E temos também REC, que é um filme que tem outro formato, é aquele formato em primeira pessoa, como se fosse um documentário, né? Começou com Bruxa de Blair, hoje em dia tem vários filmes nesse sentido, inclusive filmes de terror, de vários tipos. Tem o próprio Cloverfield, que é esse formato de câmera na primeira pessoa documentando as situações. E o REC, ele fez muito sucesso, né? Quando lançou. E também é voltado para os zumbis, novamente. Uma coisa... Mas não é só zumbi, né? É uma coisa meio zumbi, meio maldição, meio doença. Aí ele vai trazendo outras coisas. E o REC, ele tem versões diferentes, né? De REC. Não tem só uma versão. Tem REC 2. Esse REC que eu tô recomendando é o original. Isso que é espanhol, né? Se não me engano. Muito bom. Se passa num prédio, né? Uma pessoa ataca a outra e aí fecha um prédio. A moça tá gravando o dia a dia dos bombeiros. E aí eles respondem a essa ocorrência, vão pro prédio, ocorrência de um ataque, e acabam ficando presos lá em quarentena. Tá bem interessante. Tem a quarentena também, tem o filme Quarentena. Mas eu prefiro o REC original. Desculpa aí. Mas é muito bom, muito bom. Quarentena também é bom, não é ruim não. Mas o REC, ele pega de um jeito assim que você fica aflito junto com eles. Dá uma aflição, uma agonia, um desespero, uma coisa assim. E agora o que a gente vai fazer? Como é que a gente resolve? Como é a primeira pessoa, você se sente mais imerso ainda na história. Então, muito bom. Tem os tipos de filmes que me pegam. Então, recomendo REC também. Acabei falando um monte de coisa, né? Falei um monte de recomendação, mas é mais ou menos isso. De qualquer forma, sempre que eu faço recomendação
ou qualquer episódio do podcast, eu coloco as recomendações, as indicações, as dicas, os temas principais, eu coloco tudo lá no @criminalismo, no Instagram. Então, se você fica pensando, cara, você recomendou um monte de coisa, aí, putz, o que ela tinha recomendado mesmo? Tu vai lá no Instagram, você vai ver tudo separadinho, bonitinho. E também pode falar comigo, perguntar, não tem problema nenhum, né? Vocês sabem. Então, careca de saber que eu estou disponível para conversar com vocês. Então, para finalizar, eu só queria, para não deixar de indicar um livro, porque eu não sou muito de livro de terror. É uma coisa que eu costumo ler, não faz parte do meu cotidiano. Como eu falei, eu gosto mais de documentário, de autobiografia, de histórias voltadas para o crime, comportamento criminoso. Então eu acabo não lendo muitos livros de ficção e de terror. Mas um livro que eu li na minha adolescência é Rainha dos Condenados. Eu assisti o filme também, eu gosto muito do filme Rainha dos Condenados. A galera zoa até não poder mais, fala que é bobo, etc. Mas eu gosto, eu tenho carinho. Assisti na adolescência, tem todo aquele negócio. O livro, de qualquer forma, ele é muito bom. Todos os livros da Anne Rice, da fase vampiresca, né, das crônicas vampirescas, que é Rainha dos Condenados, Vampiro Lestat, Vampiro Amande, que tem vários livros das crônicas vampirescas. Entrevista com o Vampiro, que também virou filme e agora virou série. São muito interessantes. A Anne Rice, ela se converteu, se eu não me engano, para o cristianismo e falou que esses livros, né, tem toda essa questão envolvendo a Anne Rice. Foque nos livros. Os livros são muito bons. E A Rainha dos Condenados é um livro excelente. Excelente. Se você quer ler um livro de terror. Hoje em dia, a galera tá muito focada em Darkside. E eu gosto muito da Darkside. Recomendo os livros. Tem muita coisa boa de terror. Não é jabá, não é publi. Poderia ser, mas não é. Recomendo, mas tem outras coisas aí, viu? Tem vários outros livros de terror fora desse circuito comum que a gente tá acostumado. Que é bom, mas que a gente pode buscar outras coisas também. Então, pra quem gosta de ler, Rainha dos Condenados, recomendadíssimo. Assim como todos os livros das crônicas vampirescas, porque esse me pegou. Esse é muito interessante. Ele pega essa coisa do vampiro que ficou adormecido e aí acorda no mundo atual, né? Que hoje em dia já tá desatualizado, tá longe, tipo, se eu não me engano, 80, 90. Mas na época era o presente. Ele acorda e se vê nesse mundo totalmente diferente, que inclusive aceita a personificação do vampiro, porque virou um mito, né? Virou uma lenda, não é? As pessoas não acham que é real. E aí ele resolve virar um cantor de rock e tal. Aí eu gosto porque tem toda essa questão que os adolescentes roqueiros se identificam. Eu me identificava. Parece bobo, mas não é. Porque aí ele mexe com o psicológico, tem essa coisa dele ter muitos anos de vida, e aí quando eles cansam, eles adormecem. Aí volta, só que ele volta interessadíssimo. Conta um pouco da história do Lestat, e aí tem toda a coisa da Rainha dos Condenados acordar, e aí tem briga, tem luta, tem de tudo. Essa história tem de tudo. É vampiro, é luta, é confusão, é rock, é sacanagem no sentido assim de zoação. O Lestat, ele fica zoando o jornalista, tem um monte de coisa, nossa senhora. Talvez se eu lesse hoje eu achasse um pouco bobo, talvez, mas eu tenho lembranças boas, eu revi não tem muitos anos e ainda assim gostei. Também se você ler o livro, ver o filme e achar uma bosta, pode falar, olha, tá bobo, viu? Não tá legal não, curti não. E aí tenta ler outras coisas. Eu gosto muito de vampiro, como eu falei, eu gosto de zumbi e vampiro, então pra mim tá bom, tá dentro do que me interessa. E por último, pra finalizar, eu só queria fazer mais uma menção honrosa de um estilo de música que eu descobri tem pouco tempo e que eu me apaixonei, que foi o post-punk. Que é interessante porque na minha época de adolescência e início de vida adulta, eu não tive contato com esse estilo, apesar de gostar muito de rock, de grunge, de metal, de gótico, de vários estilos, né? Dentro do rock, o post-punk nunca nem surgiu, eu nunca nem conheci. Tinha uma coisa ou outra, né? Hoje em dia, quando me apontam, eu identifico, eu falo, isso é post-punk, interessante, mas eu não via dessa forma, não tinha não se falava muito
de post-punk, do estilo mesmo. E aí eu comecei a ouvir Boy Racha, que é uma dupla, uma banda de 2, que tem músicas muito boas, com uma pegada meio anos 80, umas letras bem interessantes, assim, uma pegada muito atual e tal. E por que eu tô indicando aqui? Porque eles têm uma pegada muito do terror. Os clipes deles são muito voltados pro terror. Se eu não me engano, Fate, ele conta uma história de uma mulher que vira vampira. O clipe inteiro é isso, né? Contando como é a vida dessa pessoa, como era antes, mais ou menos, como era antes, e aí como vai sendo. A partir do momento que ela se vê que ela não consegue comer, que ela tem que beber sangue pra se alimentar. Cara, é muito interessante. É um clipe de uma banda que conta uma história extremamente interessante. E eles lançaram um filme que se chama The Runner. Não tem nenhum serviço de streamer. Não dá pra encontrar. Inclusive eu não vi por causa disso, que é muito difícil de encontrar. Mas eu vou dividir esse sofrimento com vocês. Vou deixar vocês aí também na vontade. Vai que alguém encontra, né? Vai que alguém tem acesso a esse filme de alguma forma. Que claramente é um filme de terror. Terrorzão pesado, gore. Então fica aí a dica. The Runner, um filme. Eu acho que não é nem um curta. Acho que é um média. Não chega a ser longa-metragem nem curta-metragem. Acho que é média. Mas vale aí, Boy Racha, pra gente pelo menos ouvir a música e buscar os clipes. Se você buscar os clipes no YouTube, você vai achar coisas muito interessantes. Não só na música, mas nas histórias, né? No que você assiste. E tem músicas muito boas. Tem Pain, tem Fate, tem Motion. Aí você vai na vibe que você gostar mais. Mas é isso, já falei demais, meu Deus do céu, não era essa a minha intenção, mas estamos aí, né? Quando você começa a falar de uma coisa que você gosta, que é interessante, que você tem várias recomendações pra fazer, vai longe, né? Vai-se embora. Mas é isso, eu falei de muita coisa, mas ao mesmo tempo é muito pouca coisa dentro desse universo do terror que é tão gigante, tão vasto, que eu acho que tem como todo mundo gostar de alguma coisa, por mais você pode falar, odeio terror, nada a ver, vai ter alguma coisa que você vai se interessar ali, porque é um gênero gigante, que só cresce cada vez mais, que engloba muita coisa. Então, vai na fé que você vai achar alguma coisa interessante. E é isso. Lembrando, Midsommar, Pânico, Hack, Ted Bundy, True Detective, Old Boy, The Walking Dead, Rainha dos Condenados e Boy Racha. Olha aí. Bom demais, né? Feliz Dia das Bruxas. Feliz Halloween aí pra todo mundo. Vamos curtir esse lado mais dark, né? Mais mórbido, que nos encanta, né? Que é estranho, esquisito, traz um incômodo, mas ao mesmo tempo é interessante. Pode trazer muitas temáticas interessantes. Se você quiser mais recomendações, você pode também me seguir no meu perfil pessoal, que é Verônica com Y, VM. Lá eu direto falo de terror, faço recomendações de filmes, de séries, de tudo. Não vai faltar coisa pra assistir, pra ler, pra se interessar, pra curtir. E eu falei, fica à vontade umas 20 vezes nesse episódio, mas é porque realmente é pra você ficar tranquilo, ficar à vontade. Obrigada, gente, mais uma vez. Nos vemos no próximo episódio, que não tá tão longe assim. Esse aqui vocês podem considerar como bônus, que eu quis fazer especialmente para o dia 31. E nos vemos na próxima.